Amados irmãos e irmãs, podemos nos sentar. O Evangelho de hoje nos apresenta dois milagres. O milagre, digamos assim, principal, que é a ressurreição da filha de Jairo, e um segundo milagre que acontece no meio do caminho, que é a cura da mulher com fluxo de sangue. Eu gostaria que nós nos concentrássemos hoje um pouco mais no segundo milagre e que a gente trouxesse ao nosso coração e à nossa mente algumas ideias que São Jerônimo nos traz quando comenta essa passagem. Essa passagem, esse milagre, está narrado nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. A versão que a gente escutou é a mais resumida de todas, a versão de São Mateus. Mas, a fim de que a nossa consideração fique mais completa, nós vamos levar em conta aspectos narrados pelos 3 evangelistas. O fato é que Cristo estava indo até a casa de Jairo para ressuscitar a filha dele. Nesse meio do caminho, uma mulher que sofria de hemorragia viu que Jesus estava passando e se aproximou querendo a cura. É interessante nós lembrarmos que o judeu lida com o sangue de uma forma diferente da gente. Essa doença que essa mulher tinha representava não somente um problema de saúde, mas também um problema religioso, porque hemorragia, tal como essa mulher apresentava, a tornava impura. Então ela não podia encostar nas pessoas. Muito provavelmente, ela estava meio ali disfarçada. São Lucas e São Marcos dizem que essa mulher ficou 12 anos tentando se tratar e que ela gastou tudo que ela tinha, a sua fortuna, né? Provavelmente devia ser uma pessoa com posses, com dinheiro. Ela gastou toda a sua fortuna com os médicos. Só que em vez de melhorar, ela só piorava. Ela vai com muita confiança, com muita fé interior, que aliás é o aspecto que São Mateus destaca mais, com muita fé interior, ela pensa consigo mesma: se eu tocar ao menos a orla do manto de Jesus, eu ficarei curada, eu serei salva. Os judeus, eles usavam uma túnica e um manto, e obrigatoriamente pela lei, nesse manto havia umas franjas de lã. Todo homem usava isso, e Cristo também usava. Então, é naquela borla lá no fundo do manto que essa mulher encosta. Quando ela toca na borla, Cristo nosso Senhor, que estava cercado de uma multidão, para e diz: quem me tocou? São Pedro, numa resposta quase cômica, diz: Senhor, como assim? Tem um monte de gente aqui em volta, te empurrando de todos os lados. Quem te tocou? Todo mundo, né? E Jesus fala: eu senti que uma força saiu de mim. E aquela mulher com humildade se apresenta, ela sabe que foi ela que tocou Jesus. De todo mundo que estava ali encostando em Jesus, no fundo, só ela tocou em Jesus. E Jesus responde para ela: tende confiança, minha filha, tua fé te salvou. Alguns aspectos simbólicos dessa passagem que vale a pena a gente considerar. São Jerônimo explica que a mulher com fluxo de sangue representa a alma que vive no pecado. Para os judeus, sangue era vida. E a mulher que está perdendo sangue
simboliza a alma que está perdendo a vida. Quando nós pecamos, nós estamos abrindo mão da vida. Quando nós cometemos pecados veniais, nós enfraquecemos a nossa vida. Quando nós cometemos pecados mortais, nós abandonamos a vida verdadeira, que é a vida da graça. E essa mulher representa a todos nós diante do nosso pecado. Uma doença que durou 12 anos. 12 na Bíblia significa plenitude. Essa mulher simboliza uma vida inteira de pecado. Ou então, poderíamos dizer, uma vida entregue totalmente ao pecado. Quando a gente vive uma vida entregue ao pecado, nós enfraquecemos a nossa vida, não só a vida da alma, no aspecto da graça, mas nós vamos perdendo a vida, mesmo no aspecto natural e humano. Porque nós vamos nos afastando cada vez mais daquela que é a finalidade para a qual Deus criou todos os homens, que é a felicidade. Nós vamos nos afastando do nosso objetivo nesta vida, que é alcançar o céu com uma vida de plenitude humana aqui na terra, não temporal. Não aquilo que São Paulo fala, olha, tem gente que só pensa nas coisas terrenas. Mas plenitude naquilo que é mais humano. Ou seja, uma vida vivida na busca da contemplação da verdade, da prática do bem, da vivência das virtudes. Na medida em que nós vamos nos entregando ao pecado, tudo isso que é bom vai se obscurecendo, se apagando. O pecado, ele causa tristeza. O pecado, ele não só nos destrói, ele nos humilha, ele nos rebaixa. E assim é a alma que vive na plenitude do pecado. Quando a pessoa vive no pecado, chega um momento em que ela percebe que as coisas não estão bem. Todo mundo já passou por isso. Chega um momento em que você começa a ficar esquisito consigo mesmo, porque você percebe que tem algo errado na tua vida. Então, a gente começa a buscar soluções para essa inquietude interior. A gente começa a buscar soluções para esse peso na nossa consciência. E as pessoas mundanas buscam no mundo essas soluções. E é isso que simbolizam aqui os médicos. Os médicos, nessa passagem, aqueles que não foram capazes de curar aquela mulher, estão contrapostos a Cristo, que é o médico dos médicos, que cura corpo e alma. Assim como aquela mulher gastou tudo, é interessante que São Lucas, que era médico, fala disso. É evidente, ele não está criticando os médicos em geral, ele está dizendo, olha, esses aqui não são capazes de dar para aquela mulher aquilo que ela está buscando. Da mesma forma, meios humanos, mesmo meios humanos bons, não são capazes de curar uma vida gasta no pecado. Entendam bem, se a gente gasta uma vida no pecado, se a gente se entrega à morte, não tem nada nesta terra que vai ser capaz de curar a nossa doença. Nem coisas boas da terra, que não sejam de Deus, muito menos coisas ruins e pecaminosas. O que acontece é que a gente se desgasta na busca da felicidade nos locais errados, e aí quando a gente percebe que está perdido, em vez da gente buscar no local certo, a gente vai procurando outras alternativas insuficientes. E é isso que a gente vê no mundo de hoje. Um mundo cada vez mais secularizado e voltado para as coisas da terra e do inferno, em que acontece um verdadeiro despertar de um misticismo, de uma pseudo-religião, em que as pessoas que percebem que estão perdidas, buscando uma cura, ficam mais perdidas ainda. Só existe
cura em Cristo nosso Senhor. E é isso que a gente tem que gravar na nossa cabeça e no nosso coração. Não adianta. Se eu vivo uma vida de infelicidade pelos erros que eu cometi na minha vida, na minha história, eu não vou conseguir tapar o buraco com a peneira, colocando minha esperança em outras coisas que não sejam o próprio Deus. E foi isso que aconteceu com aquela mulher. Mas, graças a Deus, Cristo passou. E quando Cristo passou, aquela mulher teve humildade e fé de reconhecer que ela precisava se humilhar diante do Senhor, porque somente nele encontraria a cura da sua doença, a cura da sua alma. E ela, com muita humildade, recordando aqui aquele gesto daquela parábola do fariseu e do publicano, aquele publicano que se coloca prostrado diante do Senhor em atitude de humildade, aquela mulher se prostra para tocar escondidamente na orla do manto de Cristo. Aquela mulher consegue a cura por meio da veste do Senhor, que confirma nela aquilo que sua fé já tinha realizado. São Jerônimo explica que as vestes de Cristo simbolizam a humanidade do Senhor. Quando o Verbo se fez carne, nós podemos dizer que o Verbo assumiu para si uma veste humana. Ele assumiu a humanidade, ele é perfeito Deus, perfeito homem. E Cristo, o Verbo encarnado, pregou, fez milagres, agiu com o seu corpo aqui na terra, ofereceu o seu corpo em libação, morreu na cruz, ressuscitou corporalmente e deixou para nós uma igreja que é visível. E nessa igreja ele estabeleceu canais pelos quais nós conseguimos alcançar a graça. Ele deixa na sua igreja como que 7 franjas da orla do seu manto, que são os 7 sacramentos. Assim como aquela mulher que tinha fé, precisou realizar uma obra, que foi tocar na veste de Cristo para receber a salvação, assim também nós precisamos da fé, mas precisamos traduzir essa fé em obras concretas. E essas obras concretas são a busca dos sacramentos, meio ordinário da graça alcançar o coração humano. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer que não basta que a gente busque um contato direto com Deus sem passar pela intermediação dos sacramentos. Isso é soberba, orgulho, vaidade. Cristo se fez homem. Cristo se fez alguém sensível, para que por meio dos sinais sensíveis da graça de Deus, nós alcancemos a salvação. É muito bonito a gente pensar nesse dia de hoje em tantas e tantas vezes que nós mesmos experimentamos a cura de Deus que recebemos por meio dos sacramentos. Quanto mudou a nossa existência, a graça de poder receber a comunhão, de poder se confessar, de ser crismado, de ser batizado, de casar na igreja, de receber unção. Só a título de exemplo, e para a gente finalizar, gostaria de fazer referência a um santo pouco conhecido, mas que desejo que seja mais procurado pelos católicos. Um santo francês, São Charles de Foucault. Não tem nada a ver com um Foucault filósofo, muito pelo contrário. Então, Charles de Foucault é um santo do século passado, que é uma espécie de Santo Agostinho dos tempos atuais. Ele era um rapaz muito inteligente,
que cresceu em lar católico, mas que abandonou a fé na adolescência. Entrou para a vida militar. Ele era um sujeito assim muito habilidoso na arte militar, mas ao mesmo tempo, por mais contraditório que pareça, era indisciplinado. Charles de Foucault era tão dado às paixões e aos vícios que ele teve que ser expulso das Forças Armadas porque as suas paixões eram incontroláveis. Se entregou a toda espécie de pecados e de vícios. Depois de viver muitos anos nesse estado, passando pelas terras do Oriente, ele fica impressionado com a religião daquele povo. Não eram cristãos, eram muçulmanos, mas ele se impressiona com o fato daquelas pessoas terem tanta dedicação à sua fé. Isso coloca uma pulga atrás da orelha. Ele fica meio encucado com isso. Ele volta para a França e ele começa a se questionar acerca da fé que ele havia abandonado, que era a fé católica. Num determinado momento, ele percebe que a sua vida estava totalmente fora dos trilhos, mas ele não sentia ainda a força interior necessária para que ele buscasse de fato uma conversão. Entendam bem, ele sabia que aquela vida desregrada não estava boa, mas ao mesmo tempo ele não tinha coragem de buscar uma vida nova. No entanto, apareceu um padre, e esse padre o convenceu a se confessar. Charles dizia: não, eu não quero me confessar porque eu não sei se eu tenho fé. Eu acho que eu nem tenho fé ainda. Eu sei que eu estou errado, eu sei que eu fiz pecados, mas não estou pronto para confessar ainda. Mas o padre, de forma muito sábia, fala com ele: vem assim mesmo. Você começa, você tenta, e a fé vai aparecer. Então, num ato de humildade, aquele homem, que já tinha fé, mas não sabia, começa a se confessar. E quando ele toca nessa franja da veste de Cristo, que é a confissão, uma graça interior transforma o seu coração de uma tal maneira que aquele homem sai dali completamente transformado. Decidido não somente a ser católico, realmente, mas decidido a entregar-se totalmente a Cristo. Logo depois, ele vai para um mosteiro, fica um tempo como trapista, um tempo como eremita, e depois ele vai para o Marrocos viver no deserto, em oração, sozinho, até o dia em que uma criança envolvida em um conflito armado vai tirar a sua vida. Aquele homem que, como a hemorroísa, tinha perdido o seu sangue, ou seja, perdido a sua vida numa plenitude de pecados, que tinha gastado a época áurea da sua existência se entregando aos vícios mais baixos, se rebaixando a viver como um animal. Bastou que ele, com humildade, tocasse na orla do manto do Senhor. Bastou que, com humildade, ele se submetesse a uma simples confissão, para que aquilo não somente o convertesse, para que aquilo o tornasse santo.
quantas e quantas vezes nós nos confessamos e comungamos e não vemos mudança em nós. Peçamos a nosso Senhor que todas as vezes que a gente se aproximar de qualquer um dos sacramentos, que isso seja suficiente para que a gente seja totalmente transformado. Entendam bem, a graça do sacramento é sempre suficiente para a nossa santificação. Só que precisa de que a gente esteja aberto, precisa de que a gente colabore. Porque Cristo faz milagre em nós, mas se a gente quiser, se a gente estiver bem disposto, porque sacramento não é magia, sacramento não é superstição, sacramento é contato e relação com a graça de Deus. Peçamos a intercessão do São Charles, peçamos a intercessão da Mãe de Deus, a Virgem Maria, para que cada vez que nós nos aproximarmos do Senhor pelos sacramentos, nós sejamos curados de tudo aquilo que vai esvaziando a nossa vida interior, para que nosso Senhor, quando nos ver no céu, quando nos vir no céu, no momento do juízo, né, diante dele, possa dizer: esse foi aquele que me tocou, foi para ele que uma força saiu de mim. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo in unum Deum. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,